Então a gente vai precisar de dados para podermos fazer os nossos testes no banco de dados, não é isso? Então esses dados a gente vai usar, vai entrar no navegador e vai buscar de uma fonte de dados aberta. Então existem vários locais que abrem os seus dados para consulta público por uma questão de transparência, o que é uma coisa muito boa. Normalmente os órgãos federais, todos eles deveriam ter essa política. A gente sabe que infelizmente nem todos têm, mas todos deveriam ter. E eu vou trazer aqui, vou buscar os dados para a gente exercitar, até mesmo para que nós possamos exercitar um pouquinho da nossa cidadania. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fiscalizar o poder público, né? A gente vai entrar no portal de transparência do Ministério Público do Estado do Pará. Se você mora em outro estado, você poderia consultar o portal de transparência de qualquer órgão do teu estado, que normalmente ele tem essas informações, deveria ter essas informações disponíveis. Então eu vou lá em www.mp.pa.gov.br. Esse Ministério Público do Estado do Pará.gov.br. Então você entra aqui, aqui tem o portal do Ministério Público, tá? Só para a gente se situar, esse acesso está sendo feito no dia de hoje, dia 23 de março de 2020, tá? Então a gente vem aqui dentro do item transparência, tem vários itens, e um dos itens é esse aqui, ó, portal da transparência. É aqui que a gente vai clicar, clica lá em portal da transparência, ele vai abrir uma série de informações que nós podemos obter para o nosso banco de dados. Uma delas é essa informação aqui, né, de contra-cheque. Então, quando você clica na informação de contra-cheque, você pode obter de vários meses. Tá? Ela é o filtro, né, que disponibiliza para ti, é um filtro por mês. Então, por exemplo, aqui está selecionado é do mês de fevereiro de 2020. Tá? Vou colocar aqui de novo, fevereiro de 2020. De quem? Tá? Vejam aqui em cima tem remuneração de todos os membros ativos. Só para explicar para vocês que no caso do Ministério Público, o que se chama de membros são os promotores, né? Aquelas pessoas mais ligadas à atividade fim. Tá? E tem todos os outros funcionários, os outros servidores, a área técnica toda do Ministério Público. Então, nesse caso, eles não são considerados membros, eles são considerados servidores ativos. Então seria essa terceira aqui, se eu quiser a remuneração dos servidores ativos. Então eu clico aqui e aqui vai me aparecer a remuneração de todos esses servidores, tá? O contra-cheque de todos eles no mês de fevereiro. E quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a matrícula do servidor, o nome, o cargo, a lotação dele, né, onde é que ele trabalha, qual é a remuneração do cargo efetivo dele. Aí tem um outro campo, outras verbas remuneratórias legais, aí tem outro valor pela eventual função de confiança, né, que esse servidor ocupe, gratificação de Natal, férias, enfim, tem uma série de informações que são disponibilizadas, verbas indenizatórias, o valor que foi descontado nesse mês de fevereiro de imposto de renda de cada servidor, o rendimento líquido de cada servidor, aí e o ano e mês em questão, que no caso aqui é o de fevereiro. Então, assim, é uma forma de realmente dar transparência à sociedade. Você está dizendo, olha, todo mundo que trabalha aqui, né, até porque somos nós que pagamos, no final das contas, o salário dessas pessoas. Então, quem trabalha aqui são essas pessoas e o salário delas no mês de fevereiro foi esse aqui. Tá certo? Se você vier aqui no cantinho, olha, tem um íconezinho aqui, que tem um xizinho, esse aqui. Você clicando nele, ele faz uma importação, ele puxa do banco de dados e grava dentro de um formato do Excel. Então, veio para cá, eu vou pedir para ele salvar, tá?
e aí ele salvou no Excel. Eu vou entrar aqui, né? Vou lá na área de downloads, onde ele baixou. Ele baixa com um nome meio estranho, né? Mas é uma planilha do Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear e vou chamar de contra-cheque MP, né? Contra-cheque do Ministério Público. Só para facilitar, tá? E eu vou tirar dessa área de download, vou recortar aqui, tá? Vou procurar aqui uma área intermediária onde eu possa trabalhar. Eu vou criar uma pasta específica para eu trabalhar com isso, tá? Aí eu venho aqui, nova pasta, e vou chamar de curso SQL, tá? Curso SQL, e todo o material que eu vier trabalhar, eu vou jogar dentro desse curso, dessa área chamada curso SQL. Então eu vou colar aqui. Muito bem. Se eu der 2 cliques aqui, ó, todos aqueles dados que eu obtive lá de todos os funcionários do Ministério Público só no mês de fevereiro, tá? eles estarão aqui à minha disposição. Aqui. É muita coisa, tá? Se eu quiser colocar do ano todo, tá? Eu posso fazer isso também, não tem problema. Aí é só pegar de mês a mês lá, cada planilha que eu fizer o download vai ser referente a um mês diferente, tá? Muito bem. Então a gente tem que organizar um pouquinho, né? Fazer um trabalho de preparação para poder transferir esses dados aqui do Excel, lembrando que o Excel é um sistema de planilha eletrônica, não é um banco de dados. Então eu não tenho como usar os serviços de SQL dentro do Excel, tá? Então eu vou transportar ele para dentro de um banco de dados para que eu possa fazer uso do SQL. Então o que eu vou fazer? Vou fazer algumas mudanças aqui, tá? Essas mudanças elas serão da seguinte ordem. Eu vou lá em cima, né, lá no cabeçalho. Eu vou primeiro apagar a segunda linha, porque a primeira linha que ele traz do Excel, isso quem formatou para vir desse jeito foram os funcionários lá do Ministério Público, da TI, que disponibilizaram. Tá? Pode ser que o portal da transparência de outro órgão que você esteja acessando, de repente, ele tem uma configuração diferente. Então aqui a primeira linha são a legenda com o nome dos campos, tá? A segunda linha, ela é equivalente aos totais, tá? Então a remuneração do cargo efetivo, o primeiro valor que tem aqui é o total de todos os cargos efetivos desse mês de fevereiro. Eu vou tirar isso aqui, eu vou clicar no botão direito e excluir, tá? Uma outra mudança que eu vou fazer é o seguinte, eu vou marcar toda essa parte que tem valores, ou seja, toda essa parte que tem rendimentos, tá? Que seria isso aqui, ó, vai da coluna E, que tem a informação de rendimento do cargo efetivo, até a coluna R, que tem total de descontos, aliás, perdão, até a coluna S, né? Até a coluna S, que tem o total de rendimento líquido. Então eu marco todo esse pessoal, eu venho aqui em cima no Excel e faço uma mudança. Ao invés de texto, eu digo, olha, isso aqui é do tipo número. Essas informações são do tipo número. Tá? Isso vai facilitar na hora que eu fizer a importação desse padrão do Excel para o banco de dados. Por quê? Porque a gente vai precisar passar ele para um formato intermediário, para aí sim nós podermos fazer essa mudança para o formato do banco de dados. Tá? Então fiz esses ajustes aqui, aí eu venho aqui em arquivo, tá? Venho em salvar como, vou colocar na mesma pasta que eu tenho no meu arquivo do Excel, e aqui embaixo eu faço essa mudança, onde eu escolho para ele gravar nessa opção aqui, ó, CSV separado por vírgulas. Então CSV é um padrão
né? É um padrão uma espécie de padrão universal de conversão de dados, tá? Então eu passo para o padrão CSV e depois o banco de dados ele tem condições de ler do meu padrão CSV, tá? Uma coisa interessante, apesar de você ter escolhido aqui CSV na opção separado por vírgulas, eu vou salvar e vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou salvar, aí ele vai perguntar se você quer gravar mesmo assim, aí você diz que sim. Ok, feito isso você fecha, e aí aqui você tem à sua disposição os dois arquivos, o XLS, que é o arquivo original que a gente baixou em Excel, e tem esse outro arquivo CSV. Eu vou abrir esse arquivo CSV com outro editor de texto. Pode ser um bloco de notas, qualquer editor que você tenha. Só para a gente ver como é que fica essa importação. Tá? Então eu vou abrir esse editor de texto. Tá? Ele vem desse jeitinho aqui. Ó. O que é interessante? Apesar de ele ter dito lá que o ESV separado por vírgula, a separação que ele faz de um campo, de um valor para outro, de um dado para outro, né, é através de um ponto e vírgula, e não de uma vírgula. Tá? Mas assim, isso não vai interferir em nada, é só para você entender que ele dá uma descrição de uma coisa e na verdade faz uma coisa um pouquinho diferente. Bom, uma outra coisa que a gente tem que mudar aqui é que todos os valores, eles, quando a gente converteu para número, eles são separados das decimais por uma vírgula, o que no nosso sistema daqui do Brasil é absolutamente correto. Tá? Mas, como o banco de dados gratuito que a gente vai testar, ele foi pensado, né, para ser trabalhado num sistema americano. O sistema americano ele divide os decimais com ponto e não com vírgula. Então a gente vai fazer essa mudança, onde a gente vai bem aqui, olha, localizar, né, e vai substituir todas as ocorrências de ponto, aliás, todas as ocorrências de vírgula do texto, a gente vai mudar por ponto. Todo lugar onde tiver vírgula, ele vai mudar por ponto. E aí você vai dar aqui, ó, substituir todos. Tá? Aí demora um pouquinho, porque essa operação envolve 20 mil registros, né, mais de 20 mil registros que ele baixou de lá. E aí quando ele terminar, tudo ok, aí você vem aqui e grava. Perfeito? Gravou tudo direitinho, agora eu vou fechar. Muito bem. Próximo passo, agora eu já estou com meus dados todos armazenados aqui nesse padrão CSV. Eu vou até apagar esse XLS aqui para não gerar confusão. Então só vai ficar o CSV, que é o que eu vou usar para importar para dentro do meu banco de dados. Venho aqui no banco de dados. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar um banco de dados novo. Então eu vou em Database, ADD, Database. Tá? Vou criar um banco de dados novo que pode ser feito aqui ou pode ser feito aqui, ó. Esse ícone. É o mesmo resultado. Tá, então quando chegar nessa tela aqui, você vai ter que dizer para ele onde é que você quer gravar o teu banco de dados. Tá? Então basta vir aqui, ó, clicar nesse maisinho, que aí ele vai te perguntar onde é que você quer gravar. No nosso caso, eu vou gravar lá dentro de uma pasta chamada curso SQL, aqui curso SQL, e aqui eu vou colocar o nome, eu vou colocar de Banco do Ministério Público, tá? Banco MP, e vou dar salvar. Quando eu fizer isso aqui e der o OK, ele automaticamente criou o banco de dados, né, que eu vou usar para fazer os meus testes. Então tá bem aqui, ó, tá? Curso Banco MP. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma importação, né? Eu lembro que eu trouxe o valor, todos aqueles dados através da planilha do Excel, eu trouxe lá do site, né, do portal da transparência do Ministério Público, gravei, fiz a conversão para o formato CSV e coloquei no meu computador isso, e agora eu vou importar, né, aquele arquivo CSV que eu gerei para cá, para dentro do meu banco de dados. Esse que é o passo seguinte, ok? Tá, então aqui eu acabo de criar o banco de dados. Se eu vier bem aqui do lado, ó, ele está
mostrando as tabelas exatamente do banco de dados e tudo mais. Então eu clico aqui em Tables, e aí eu venho bem aqui nesse íconezinho, peço para ele fazer uma importação. Ou seja, o que é que eu estou pedindo? Eu vou puxar um arquivo, eu vou puxar uma tabela pré-existente, que no caso é aquela do Ministério Público, para cá, para dentro do meu banco. Então, essa tabela vai entrar no banco chamado Banco MP, que foi o que eu criei. E qual é o nome da tabela? Eu vou chamar de Tab contra-cheque, Tab contra-cheque, tá? Tab, vou colocar aqui, Tab underline contra-cheque. Aí mando para frente. Beleza, aí agora ele já sugere, ó, a minha origem está no formato CSV. As outras opções que ele tem é essa regESP que a gente não usou, a gente usou CSV mesmo. Então ele vai pedir para você entrar com o arquivo que você gerou, que foi o que a gente criou lá atrás. Clico aqui, né? Aí eu venho aqui está, contra-cheque MP CSV, que foi aquele arquivinho que eu gerei. Clico nele e dou abrir. Muito bem, eu tenho que configurar mais umas coisas aqui para baixo. Qual é o caractere que separa um campo de outro? Lembram que eu entrei e mostrei para vocês, apesar de ele dizer lá no Windows que a conversão é para um CSV com vírgulas, ele separa com ponto e vírgula. Então o caractere de separação é o ponto e vírgula, semicolon, que é ponto e vírgula, tá? E eu vou marcar essa coluna bem aqui, que diz o seguinte: a primeira linha, ela não vem com valores. Lembra que quando a gente abriu lá o arquivo do Excel, a primeira linha, ela vem com o nome dos campos. Então é essa aqui que eu vou marcar. A primeira linha, ela representa o nome de cada coluna, ao invés de representar já os dados das colunas. Faço isso e dou Finish. E aí ele vai fazer essa importação. Então, se eu vier bem aqui, olha, Tables, né? Aquela coluna Tab contra-cheque, ela já está aqui, ó. Se eu der 2 cliques, tá? Já tem aqui toda a estrutura, olha, o nome dos campos já veio para cá, nome, cargo, lotação, remuneração, ou seja, aqueles mesmos nomes que estavam lá em cima, que vieram inclusive da origem, lá do Ministério Público, eles já foram herdados e já são colocados aqui. Aqui na abazinha ao lado, que está escrito Data, né, que são os dados em si. Se eu clicar aqui, eu vou ver que todos os dados foram convertidos e já estão à minha disposição, né, para eu poder fazer qualquer tipo de operação aqui. Então, em cima desses dados aqui que nós vamos fazer os nossos testes em SQL, tá certo? Então, nesse primeiro momento, era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. Tem mais uma coisa que a gente vai mudar, que é o seguinte: quando a gente for fazer as operações em SQL, a gente vai ter que fazer referência aos nomes de campos. E esses nomes foram puxados de lá, conforme o Ministério Público tinha disponibilizado. Vou abrir aqui no Ministério Público, aqui no arquivo, para vocês lembrarem de como é que estava isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui em cima, na primeira linha, estão os nomes de todos os campos, o que eles fazem. Qual é o problema? Que nem chega a ser um problema, né? Mas os nomes que foram definidos são nomes, às vezes, não tão simples, né? Por exemplo, imagina que eu queira fazer uma consulta no SQL para saber o valor do 1/3 de férias de todos os funcionários que começam com a letra M. Eu teria que escrever no campo essa informação. Férias, abre parênteses, 1/3, conste, ponto, fecha parênteses, 5, quer dizer, é um nome ruim para você ficar manipulando, tá? Os nomes bons são esses nomes pequenos, tipo matrícula. Ó, matrícula é um nome bom. E normalmente no banco de dados, para evitar problema, a gente tira a questão da acentuação, tá? E caracteres especiais. Então eu vou tirar o acento do matrícula e vou dar OK. Aí dando 2 cliques eu consigo editar o nome do campo. O nome está perfeito. O nome é um campo sugestivo e não precisa ser mudado. Cargo também não. Lotação eu vou mudar por quê?
problema de acentuação, posso ter dificuldade para gerar algumas consultas com isso. Então a gente chama de lotacão. Muito bem. Remuneração, cargo efetivo. Está muito grande esse nome. Eu vou colocar aqui e vou escrever só remuneracão. Tá? Muito bem. Outras verbas legais judiciais. Eu vou colocar aqui, apagar isso, coloca outras underline verbas. Tá? Fica mais fácil de a gente acessar e não tem aquele problema da acentuação. Função de confiança de cargo em comissão. Então, é o valor que o funcionário recebe quando ele ocupa algum cargo comissionado. Então, eu vou colocar aqui valor underline cargo comissionado, né? Val, cargo comissionado. Ok, fica mais fácil de achar. Gratificação de Natal. Então eu vou mudar aqui por valor, gratificação, Natal. Gratificacão, né? Porque eu não posso acentuar Natal. Tá? Aqui eu vou até mexer para deixar nesse mesmo padrão. Eu tinha colocado só remuneracão, eu vou colocar val, né? Para começar tudo que tem valor eu vou começar com val. Isso aqui não é obrigatório, mas assim, é legal a gente padronizar, né? Para poder fazer os acessos de uma maneira mais fácil. Val, outras verbas, então vou colocar tudo começando por val. Férias de um terço de férias, então vou colocar val, underline, férias, pronto, val, férias. Abono de permanência, val, underline, abono, permanência sem o acento, abono, permanência. 2 cliques, outras remunerações temporárias, val, outras remunerações, tá? Lá em cima eram outras verbas, né? Então não conflita, outras remunerações. Verbas indenizatórias, aí eu venho val, underline, verbas indenizatórias. Aí tem o rendimento bruto, val, rendimento bruto, val, underline, rendimento bruto, rendimento bruto, ok. Contribuição previdenciária, val, underline, contribuição previdenciária, sem acento, contribuição previdenciária, val, imposto de renda, val, underline, imposto, renda, ok. Retenção teto constitucional. Esse teto constitucional, para quem não sabe, é quando a pessoa ganha mais do que o presidente da República, então ela pode ter esse salário, digamos que o salário do presidente seja de 33 mil reais e a pessoa ganha 40 mil reais. Então ela tem esse valor de 40 mil constando no contra-cheque dela, mas ela tem um redutor, né, por uma questão constitucional, onde ela só vai poder ganhar o mesmo que o presidente. Então eu vou colocar val, redutor constitucional. Ok. Aí tem outros descontos. Val, né? Outros descontos. Aqui já são descontos, né? Muito bem. Total de descontos que a pessoa teve. Então não traz só o que a pessoa ganhou, né? Traz o que ela teve de desconto também, né? Val,
total descontos. E aqui o valor líquido, quanto efetivamente aquela pessoa recebeu, e aqui seria o ano underline mês que ela recebeu. Nós trouxemos para cá, para o banco de dados, somente o mês de fevereiro. Um detalhe, pessoal, quando você faz qualquer modificação no banco, numa tabela, você tem que vir aqui nesse Czinho e clicar nele, para ele poder efetivar essas modificações. Se você não fizer isso, ele não vai efetivar. Aí ele vai te fazer essa pergunta, você dá OK, e você tem que ficar azulzinho aqui embaixo, tá? Dizendo que ele fez as modificações com sucesso. Se ficar vermelho, alguma coisa de errado aconteceu nesse processo e ele não efetivou aquelas modificações. Então, se eu vier aqui para dados, eu já tenho os dados todos, tá? Com aqueles novos cabeçalhos que eu criei. Aí fica mais fácil de eu fazer as minhas pesquisas em SQL, tá bom? Então agora a gente vai entrar no segundo momento, onde vocês vão poder treinar, né, os valores em SQL, né, as consultas em SQL dentro desse banco de dados. Abraço.